começar. Vamos começar. É, Boa tarde, gente. Nós somos o grupo 2 e nós vamos falar sobre a classificação de textos. Eu sou a Mayara Gomes, o grupo também é composto por Anderson Silva e Nélia Reis. Pode. A classificação de texto ela é um dos problemas mais comuns em processamento de linguagem natural. E ela pode ser usada em várias aplicações, como categorização de comentários de clientes, em filtros para expandir e-mails, como também análise de sentimentos. No caso da análise de sentimentos, ela visa identificar a polaridade do texto, que seria a representação do grau de negatividade ou positividade desse texto. Por exemplo, se a gente for aplicar isso para um problema para uma empresa, aqui a gente tem uma imagem do lado direito, onde a gente tem o carro da empresa Tesla, e, no caso, eles querem identificar se a nova modificação que eles fizeram no teto do carro, se foi bem aceito pelo público e os clientes dele. Então, através da análise de sentimento, a gente pode ter esse feedback, extraindo essas informações dos textos postados pelo Twitter. Isso seria uma aplicação. Pode passar. Então, para fazer essa análise de sentimento, nesse trabalho, a gente vai focar, nessa apresentação, a gente vai focar a classificação de texto voltada para análise de sentimento. E para fazer essa análise de sentimento, a gente vai utilizar aqui o ecossistema Hugging Face, onde esse ecossistema ele é dividido em duas partes, que é uma parte onde tem várias bibliotecas que representando alguns códigos, e a parte do Hub, onde o Hub é onde a gente tem alguns datasets, algumas bibliotecas de métricas, alguns pesos para carregamento, alguns pesos já para carregar nos modelos. E aqui a gente vai seguir um pipeline para fazer o treinamento desses modelos, que seguiria aqui a parte de datasets, onde a gente vai carregar e processar os dados, depois os tokens e input dos textos, tokenizers, e por último, depois os transformers, onde a gente vai fazer o carregamento dos modelos e treinamento e inferência desses dados, e depois a gente vai fazer o carregamento das métricas e fazer uma avaliação desses modelos. Pode. Tá. Agora a gente vai falar um pouco sobre o dataset que a gente vai utilizar para fazer a análise de sentimentos. Como eu falei anteriormente sobre o ecossistema Hugging Face, a gente vai utilizar a parte do Hub, que é onde tem a parte dos datasets, e entre esses datasets nós vamos utilizar um dataset de emoções, onde é o dataset chamado Emotions, e nesse dataset ele contém 6 emoções, que seriam as emoções de raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa. Então, o nosso objetivo básico seria dar um Twitter, a tarefa seria treinar o modelo a fim de que ele possa classificar aquele Twitter em uma dessas emoções. Pode passar. E, então, a gente, dado a biblioteca que a gente vai utilizar, é essa biblioteca chamada Datasets, onde a gente pode fazer pode importar ela, tanto por pip ou conda, fazer a instalação dela. E a gente pode listar todas os datasets existentes nela, utilizando a função list datasets. E para fazer o carregamento, a gente vai utilizar
a função load dataset, que no caso da nossa base é a base Emotion. Então, a gente usa ela passando o nome da base que a gente vai utilizar. Pode passar. Tá. E se por acaso o nosso dataset não estiver no Hub? A gente pode carregar o dataset da nossa própria máquina mesmo e utilizando a mesma função de load dataset, passando o caminho e o tipo do dado. Como a gente pode ver, tem o tipo de dado de CSV, tipo de dado texto, ou então o tipo de dado de JSON. A gente chegou a fazer um notebook para a gente mostrar para vocês, durante a apresentação, como foi construído todas as etapas. Aí eu vou mostrar agora para vocês essa parte que a gente utilizou para fazer o carregamento dos dados. Tá dando para ver direitinho? Tá... Maíra, dá para aumentar um pouco? Não sei se Ctrl mais funciona aí. Ah, funciona. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Aí aqui a gente colocou os importes de algumas bibliotecas que a gente está utilizando. E em seguida tem essa primeira visão aqui do dataset, onde a gente carrega o dataset utilizando o load dataset, como foi falado anteriormente. E o resultado dele a gente pode verificar que é tipo um dicionário. Carregamento. Aqui a gente pode olhar aqui que é tipo um dicionário, onde tem a partição de treinamento, já com dados de treinamento, validação e a partição de teste. Aí aqui a gente pode pegar já a partição de teste, só passando ele lá, como a gente pôde observar, a gente só passa e carrega a parte de treinamento, ele vai carregar só a partição de treinamento, e a gente pode ver aqui algumas as características que temos e as quantidades de linha também de informações. E aqui, por último, só para a gente dar mais uma olhadinha em algumas informações do dataset, a gente pode ver que o tamanho, que a quantidade de linhas que ele tem, são 16 mil linhas. A gente também pode olhar aqui os nomes das colunas, o que, é que ele tem. A gente observa que a gente tem a coluna de texto e a coluna de label. E aqui também a gente pode observar os tipos de valores, onde a gente olha aqui que é tipo texto, tipo classe label, que é identificando lá o sentimento. E aqui a última linha seria uma informação de uma determinada linha que a gente pegou só para visualizar o texto que está naquela linha. Aí a visualização básica de carregamento da base e olhando as informações que tem nessa base, é basicamente essas informações. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, ao decorrer da apresentação, a gente vai mostrar mais, detalhar mais o restante do notebook. Beleza. Assim como todo projeto de redes neurais, às vezes é importante a gente ver o nosso dado. E como vocês podem ver, o nosso dataset, seja nos emotions ou qualquer dataset que a gente envie, certo? Que a gente use. A gente precisa, pelo menos, dar uma olhada no nosso contexto, né? Para poder ver o que está acontecendo, o que a gente tem, que frases a gente tem, qual o limite de frases, se a gente não está enviando um artigo completo, um texto completo. Isso é bastante importante quando a gente vai enviar esses dados para nossas redes neurais. E como, como a gente pode ver esse dado? A gente pode ver aí no notebook. A gente vai usar uma biblioteca chamada Pandas Data Frame, que é basicamente... pode abrir o notebook comigo. A biblioteca do Hugging Face já até habilita para a gente um formato para usar essa biblioteca, certo? Que vem do Pandas Data Frame. Que a gente só precisa falar para ele o formato, que é Emotion Set Format.
e ele já está habilitado para trabalhar com essa biblioteca de data frame, que é bastante usada para quando a gente vai observar os nossos dados e analisar que tipo de dados nós temos. É, dado isso, eu peguei os dados de treino e botei num data frame e printei os 5 primeiros elementos para a gente dar uma olhada de como está formado o nosso dataset. Esses 5 primeiros botam as primeiras 5 frases, certo? Nada, dos tweets. E elas possuem um label, certo? Esses labels são são números inteiros que representam cada uma das classes que foi definida no nosso dataset. Que, se puder rodar o código um pouco embaixo. Yes. Que são sadness, anger, love, joy, diversão. O que nós fizemos, né? Então, para a gente saber visualmente o que cada tweet do texto, qual o sentimento que ele está passando nesse treinamento, né? Nossos valores de verdade, a gente associa o label ao nome, né? Só para a gente saber, por exemplo, a gente sabe que o primeiro tweet é tristeza, a gente sabe que o segundo é tristeza, o terceiro já é um pouco de raiva, certo? E já sabe que o próximo tweet é amor. E a ideia é que a gente conheça o nosso dataset para a gente aplicar os melhores métodos para poder fazer uma análise, poder, poder facilitar ao máximo quando a gente for enviar para a nossa rede neural. Uma das coisas que a gente pode saber é o seguinte: qual é a frequência de classes que eu tenho no meu dataset, certo? Eu tenho quantos tweets eu tenho relacionados à tristeza, quantos tweets eu tenho relacionados à raiva, quantos tweets eu tenho relacionados à diversão. E como vocês podem ver, a gente tem algo, quando a gente abre esse dataset, a gente tem algo bem desbalanceado. A gente vê que a gente tem muitos tweets relacionados com diversão, sendo que a gente tem... Abaixa mais um pouquinho, que tem mais um. A gente tem um pouco, a gente tem menos de um terço da diversão relacionado com surpresa. E, às vezes, quando a gente está carregando esse tipo de dado, certo? É importante a gente pensar que, nossa, talvez o meu dataset esteja muito desbalanceado e eu preciso fazer alguma coisa, certo? Então, a gente tem maneiras de tratar com o desbalanceamento. A gente pode, por exemplo, tirar alguns elementos das classes majoritárias, né? Por exemplo, tem muita diversão, vou tirar um pouco. Ah, eu tenho muito pouco de surpresa, então vamos fazer um oversample, uma, um, um dado aumentado, certo? Que deixe pelo menos ao máximo balanceado os nossos dados. Uma outra coisa importante que é importante é quando a gente for relacionados à entrada da nossa rede, certo? O quão grande pode ser nossos dados, certo? Imagine que a gente uma coisa que eu vou explicar futuramente, que é tokenizar, né? Que é transformar todos esses dados em números identificáveis. Quantas palavras eu posso ler ao máximo, certo? Para que minha rede consiga trabalhar bem, certo? E isso é uma coisa importante. Então, já rodou o boxplot para mim, obrigado. Eu rodei aqui um boxplot, certo? Bem simples, que simplesmente a gente pega para cada classe, a gente quer saber quantas palavras ao máximo ela tem, né? Então, a gente vê que, em média, estão quase tudo ok, né? No máximo, a média é de entre 10 a 20 elementos por tweet, certo? Sendo que algumas, o máximo de tweets é 50, de palavras no tweet é 50 e algumas são abaixo disso. Bem, basicamente. Bem, agora que a gente já conhece mais ou menos a natureza do nosso dataset, uma coisa que é extremamente importante no nosso processamento de linguagem natural é como transformar
texto, pode botar no slide para mim. Isso aí foi o que eu falei agora há pouco. Mais um pouquinho. Então, para a rede, é importante que a gente descubra como fazer para que o texto ele se transforme em um determinado tipo de token que possa ser encodado numericamente em um vetor numérico. Isso é, eu preciso que eu transforme um texto que eu tenho em uma coisa, em algo que pode ser entendido pela minha rede neural. E existem diversos processos que podem fazer isso, e esse processo é chamado de tokenização. Tokenização nada mais é do que quebrar os nossos dados, as nossas linhas, nossos strings, em um elemento que seja atômico, de modo que o modelo consiga reconhecer esse dado. Certo? A gente pode trabalhar, por exemplo, todo caractere vai ser um token, então cada token vai receber uma numeração. Eu tenho que cada palavra seja um token. Então cada palavra vai receber um identificador único e a gente vai poder usar esses dados. A melhor maneira de explicar para vocês como é um processo de tokenização é mostrando os dois extremos, né? A gente tem o extremo máximo, que é tokenizar cada caractere do nosso texto, certo? Que tem as suas vantagens e tem suas desvantagens. E temos um outro extremo, que é tokenizar as palavras, que é também outro extremo, que a gente pode pegar uma palavra e dar um valor específico para ela, certo? Aí são várias combinações de palavras. E também existem outros métodos, alguns outros algoritmos, como alguns famosos, como o BEST e o DIST-BEST, que eles implementam uma mistura dos dois, certo? O melhor dos dois mundos, eles tentam combinar. Mas, para ficar mais didático, é melhor explicar os casos extremos primeiro, né? E o primeiro caso mais extremo é o de tokenização de caracteres, que é bem simples. Digamos que nós temos um texto, onde nesse texto a gente tem um conjunto de caracteres, né, que representam alguma coisa. E a ideia é que cada caractere do nosso texto vai receber um identificador único. Por exemplo, eu tenho um, um T maiúsculo que recebe token 0, eu tenho um H que recebe token 1, eu tenho um I que recebe token 2 e o S que recebe token 3. Espaços 4. E assim sucessivamente. À medida que um token se repete, eles vão recebendo os valores de um token que a gente já sabe. Por exemplo, eu sei que todo H que tem token 2 representa esses dois. Então, essa representação em token do nosso texto fica, fica dessa forma, né? Que vocês podem ver na linha abaixo, que tem 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 1, 6, 7. E essa é uma coisa que diferente do texto, nossa rede neural consegue entender. Tu pode dar uma entrada no Jupyter rapidinho? Bem, eu fiz algum exemplo, né? Eu peguei um texto aqui Nós fizemos um exemplo que nós pegamos um texto aqui um texto aleatório aqui do nosso dataset e a gente pegou o texto, né? Esse é o texto que a gente pegou. I remember feeling actually distressing for a few days. E a gente tokenizou ele, né? Tokenização de caracteres com Python é bem simples, a gente só listou ele e basicamente a gente extraiu os caracteres. Então agora a gente tem uma lista de caracteres, né? Bem divididos. I remember, são todos os caracteres divididos. Obrigado. Deixa eu baixar um pouquinho. Certo. Então, a gente rodou um algoritmo que basicamente adicionou um número para cada token. Certo? Por exemplo, eu tenho um espaço, ele se tornou 0. Onde eu tenho um A, ele se tornou 1. Onde eu tenho B, se tornou 2. Certo? A gente até ordenou para ficar mais didático. E basicamente esses vão ser os nossos tokens. Quando a gente for ler os nossos tokens, nós vamos ter que o mesmo texto que é representado por aquele texto que é
we, espaço remember, feel, feeling, pode ser também representado por uma rede de Anderson, a gente perdeu você falando. Entendi. Anderson, só um minuto. Oi. Ver se eu... Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Demora a ligação aqui. Ligar. Não está respondendo. Pronto. Tudo certinho? É, Qual... eu acho que você pode voltar um pouquinho atrás. Eu liguei a rede cabeada e vou desligar o Wi-Fi, tá? Tá bom. Está me ouvindo? Anderson? Oi, Anderson. Oi, Anderson. Está me ouvindo, Anderson? Opa. Tudo certinho agora? Então tá. Anderson, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi? Estou te ouvindo. Tá, então vamos lá. Tenta começar de novo. Tá, vamos lá. Só relembrando um pouco aqui da tokenização de caracteres, a gente pegou um texto bem simples, né? Bem simples mesmo, do nosso dataset, do nosso dataset de treino, e a gente destrinchou ele em diversas partes por caractere, né? A gente só listou eles e colocou para listar mesmo. Então está tudo separado agora, então a gente tem separado item, separado espaço, todos os tokens a gente tem separado. E a gente aplicou um algoritmo para literalmente listar, associar cada caractere a um número específico. Então, a gente agora, em vez de a gente usar o nosso texto em si, a gente usa o caractere correspondente, né? Um índice correspondente, um inteiro correspondente. A gente tem, por exemplo, o espaço que se tornou 0, o A que se tornou 1, o B que se tornou 2 e o C que se tornou 3.
Ó, e nosso texto, que antes era um conjunto de caracteres, agora se tornou, agora se tornou um conjunto de inteiros que correspondem a esses tokens, né? Então, cada token agora tem um número específico, ele foi tokenizado, certo? Tirando um pouco, cortando um pouco agora o nosso fato de fazer tokenização, uma coisa que nas redes neurais que a gente é usado bastante é que colocar um número, por exemplo, uma sequência de números, pode não fazer tão bem para sua rede neural, porque elas tendem a entender o que é ordem. Então, se você diz que o espaço é próximo da letra A, que o B é próximo da letra C, acaba que quando você vai ler esse dado, ele vai assimilar como algo se fosse próximo de ordem, uma coisa de proximidade. Então, na maioria das vezes, é importante que a gente transforme esses dados em vetores quentes, ou one-hot vectors, que é normalmente usado na literatura. Esses one-hot vectors é bem simples é algo bem simples de explicar. Basicamente, imagine que nós temos uma lista de compras, né? Você tem, que você comprou, né? Então, você vai comprar melão, vai comprar melancia, vai comprar laranja, vai comprar melão de novo, certo? Você tem esses 4 itens na sua bolsa. E a ideia é que você consiga dar um label para ele que não seja numérico, certo? Que não seja, por exemplo, eu sei que isso aqui é 0, eu sei que isso aqui é 1, eu sei que isso aqui é 2. Não, eu quero um eu quero que eu saia, eu pare de perguntar para você qual é o label qual é o label da laranja. Em vez de eu falar isso, eu quero perguntar: você tem laranja? Você tem melão? Você tem melancia? Basicamente, essa é a pergunta, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos transformar o label ID em um atributo separado que, que dê essa informação de imediato. Pode rodar a segunda linha rapidinho. Por exemplo, eu usei a função aqui aproveitando que a gente já está usando pandas, né? Essa função getDummies, ela gera os valores categorizados, né? E dessa maneira a gente sabe, né? O primeiro elemento, eu posso chegar para ele e perguntar: você é laranja? Você é melancia? Você é melão? E em vez de ele ter um indicador dizendo que ele pertence à classe melão, ele vai só ter um inteiro positivo, que é um, informando que ele é ele corresponde ao melão, ele tem um atributo melão dentro de si. A mesma coisa vale para o segundo elemento, que é melancia, né? Então, melancia vai ter vai ter 0 para laranja, vai ter 1 para melancia e vai ter 0 para melão. Mesma coisa vale para o terceiro item, para o quarto e assim sucessivamente. Essa é a ideia do on-hot vectors, certo? Não assusta que não muda nada no nosso dataset, mas isso vai ser extremamente importante quando a gente for usar esses dados como entrada na nossa rede, quando a gente for fazer o nosso treinamento, certo? Pode dar uma descida rapidinho? Isso. Tá, isso aqui eu aproveitei já que importei o PyTorch. Nós importamos o PyTorch só para vocês terem um exemplo de como a rede leria os nossos tokens. E como vocês podem ver, certo? Nós pegamos a palavra no nosso texto, a gente pegou o token I, certo? Que é a primeira letra, né? Do token. E quando a gente criou o nosso one hot vector, né? Essa aqui é uma linha do nosso texto, certo? A gente tem aqui, então, que, se vocês perceberem, né? Que tem espaço A, B, C e assim sucessivamente. Mas o 8º index corresponde ao nosso I, ele é o único que está com ativo. Esse é o nosso one hot vector, que normalmente vai ser a nossa entrada na nossa rede. Certo? Isso aqui é só um adendo mesmo para quando a gente for... É assim que a máquina vai ler a nossa rede neural, ou vai ler os nossos tokens. Perdão. Bem, voltando agora um pouco para tokenização de caracteres, existe um outro extremo da tokenização de caracteres, que é o outro extremo
contra tokenização de caracteres, que é a tokenização de palavras. Nesse caso, é bem simples. Tudo que nós vamos fazer é pegar todas as palavras e associar um token para elas. Então, por exemplo, a gente tem o nosso texto aqui. This is a shorter text. O this vai ser um token, o is vai ser um token, o a vai ser outro token, o shorter vai ser outro token e o text vai ser outro token. Basicamente, nós tokenizamos nossa palavra em 4 tokens distintos, né, que representam essas informações. Certo? Ele também fez, o código é praticamente o mesmo, certo? Se poder voltar no jogo rapidinho. Pegamos aqui o nosso texto de exemplo, né? Separamos dessa vez, em vez de separar por caractere, a gente separou por texto mesmo, por cada frase. Geramos os nossos tokens, certo? Então, cada palavra virou um token separado. E agora, quando a gente for ler o nosso token, nossa frase, ele vai ser representado, em vez de ser por todo aquele texto, ele vai ser representado por um conjunto de inteiros bem simples, né? Que no nosso caso virou 784136052. Certo? Que basicamente é como se eu tivesse falado a mesma coisa, né? Que eu te falado antes. Com o CSP, a gente pegou aqui a segunda palavra, né? Que é feeling, certo? Ela representa ele representa 4 itens do nosso inteiro, e quando a gente transforma para one hot vector, ele acaba que bota os valores mesmo, certo? Quem é feeling, certo? Beleza. Dito isso, é importante esclarecer quais são as vantagens de cada uma dessas abordagens, né? Quando a gente usa tokenização por caracteres, a gente tem uma vantagem muito extrema, que a gente consegue ensinar para a nossa rede que palavras semelhantes, a gente pode, por exemplo, colocar palavras bem próximas. Por exemplo, eu posso colocar um texto, uma palavra rara, eu posso botar uma palavra rara, ou seja, muito, muito pouco usada. Eu posso trabalhar com acentuação, se o cara colocou uma acentuação, se o cara tirou uma acentuação, se o cara colocou pontuação, se o cara não botou pontuação. Eu posso fazer a minha rede entender esse tipo de dado. Uma outra vantagem é que a gente também pode trabalhar com erros de leitura, né? Se o cara escreveu errado, certo? É fácil tratar um conteúdo escrito errado quando a gente está trabalhando com tokenização de caracteres. O problema é que ela tem uma desvantagem que é o fato que a gente transforma ele em valores muito grandes, né? Então, à medida que você vai aumentando o seu dataset, você vai criando matrizes muito grandes, certo? Vai aumentando o número vai ser limitado até o máximo de palavras, né? Mas se você parar para pensar bem, se você fez um programa que rode numa determinada linguagem, certo? Que trabalha com pontuação, que trabalha com acentuação, não vai trabalhar tudo bem quando você botar um dataset que não tem esses dados. Então, acaba que você embanando as coisas e teria que refazer todo um retrabalho de mexer com como você faz a tokenização para trabalhar com esses caracteres de novo. Por outro lado, nós temos também o nosso extremo, que é a nossa tokenização de palavras, que ele possui uma vantagem muito complexa, né? Que ele trabalha bastante com a frequência. Então, se você tem um texto que é muito frequente, você vai ter um token já cadastrado, já vai ter um token mínimo, certo? Vai ser muito bom para você usar textos bastante comuns. O problema é muito difícil. Quando você tem um erro linguístico, né? Um erro na escrita. Você vai ter, por exemplo, uma palavra que se chama arroz. Se você escreveu sem querer arras, ele não vai conseguir entender que essas palavras são a mesma coisa e provavelmente vai dar um token diferente para essa palavra. Um outro dado é que ele também não vai entender pontuação. Então, se você tiver um ponto final que está escrito nessa frase, ou se tiver uma acentuação, cada uma delas vai receber um token diferente.
O problema se agrava quando você tem palavras raras, né? Que acaba que vai aumentando mais ainda o dataset, muito mais o dataset. Quando você vai tokenizar, os tokens vão ficar enormes, você vai ter uma grande quantidade de tokens. E como vocês podem ver, quando a gente faz esse nosso transforma para esse one-hot tensor, se a gente botasse todas as palavras na nossa tabela, a gente teria uma grande tabela. Se existisse 1 milhão de palavras, a gente teria uma tabela com 1 milhão de colunas para você ficar perguntando. E isso também gasta dá um grande custo de memória e um grande custo para computar. Por essas razões, existe também algoritmos mais específicos que trabalham misturando os dois extremos, né? Que é tanto tokenização de caractere quanto tokenização por palavra, que são os nossos próximos tópicos. Bom, como vocês já ouviram, né, o que o Anderson falou sobre exatamente a caracterização, a tokenização por caractere e também a tokenização por palavras, né, que são duas abordagens parecidas, mas que uma usa caractere e a outra usa, né, separa por palavras. Com isso, surge a Subword Tokenization. O que seria esse Subword Tokenization? A ideia principal é justamente unir as vantagens desses dois métodos, que foi explicado anteriormente. Ou seja, por um lado, a gente quer que as palavras raras elas sejam divididas em unidades menores, que possam permitir, né, que o nosso modelo ela lide com palavras complexas e também com erros de escrita. E já do outro lado, a gente quer que as palavras muito frequentes elas recebam identificadores únicos, mantendo o tamanho da entrada gerenciável. A principal característica dessa tokenização de subpalavra, né, é que ela só consegue distinguir palavras frequentes e raras a partir de um contexto, né, que já possui regras, estatísticas e algoritmos. Né? Ela precisa disso, de um algoritmo já treinado que saiba exatamente quem é as palavras frequentes e quem são as palavras raras. Deixa eu só botar aqui. Opa. Certo. Bom, existem diversos algoritmos de tokenização de subpalavras, que são normalmente usados em NLP. A gente vai usar, ou melhor, a gente usou os tokenizadores BERT e DistilBERT, que foi utilizado também no livro que a gente está se baseando. Aqui a gente usou a biblioteca do Hugging Face Transformer, que contém esses dois algoritmos implementados, justamente para simplificar o nosso exemplo. Aqui a gente vai começar primeiro carregando o tokenizador do DistilBERT, que eu rodei agora há pouco, né? E depois a gente vai examinar como que funciona aqui no nosso exemplo, onde a gente gerou aqui os tokens, baseado aqui no texto que a gente tinha, cada palavra que recebeu um token. A gente tem algumas caracteres especiais que vão ser falados mais à frente, mas a princípio é basicamente isso que a biblioteca faz. Você passa um texto para ele e ele vai gerar os tokens desse texto que você utilizou. Aqui a gente pode ver os tokens que foram gerados a partir desse texto. Aqui nós temos o texto que foi passado inicialmente. A gente tem os inputs, como vocês podem ver, e aqui a gente converteu eles de volta em token, usando esse método do Convert ID to Token. Então, a gente tem aqui, eles estavam aqui inteiro, representando os ID, agora a gente tem os tokens em si, representados aqui, convertidos de volta para token. A gente pode observar que a gente tem aqui alguns tokens especiais, não é mesmo? Aqui no primeiro a gente tem um CLS, né, que a gente pode observar que não tinha anteriormente aqui no nosso texto inicial. Temos também aqui esse último CEP, que é no final do texto, e também a gente tem aqui algumas hashtags, né, em algumas palavras.
O que significa? Esse primeiro CLS, junto com esse CEP, são tokens que diferem de modelo para modelo. Mas a principal função é justamente indicar o início e o fim de uma sequência. Por isso que eles existem. Aqui a gente tem o início desse texto, que é representado por CLS, e aqui a gente tem o final, que é representado por esse CEP. É por isso que eles existem aqui, são criados esses tokens. Também temos os tokens que são escritos em letras minúsculas. Não, no caso, o tokens escrito em letras maiúsculas. Se por acaso a gente tivesse, aqui no nosso exemplo nós não temos, mas se a gente tivesse algum token que estava, algum texto, alguma palavra do texto lá que estava escrita em letra maiúscula, esse algoritmo ele também faz o quê? Ele transforma, é convertido para letra minúscula, para que todos fiquem, né, de padronizado em letra minúscula. Essa é uma característica, né, desse ponto de verificação específico desse algoritmo. Aqui também a gente podemos observar que o actually, bem aqui no início da frase, aqui, ó, o actually, ele foi separado em 2 tokens. Como vocês podem ver aqui, um pedaço ficou aqui, actually, e o outro no final ali. Aqui. Aí, por que isso? Porque ele não é uma palavra comum. O prefixo aqui, hashtag, ele significa, né, que a string anterior, ela não é um espaço em branco. Ou seja, ela veio daqui, dessa outra aqui, acima dela. Qualquer token que tem esse prefixo, né, aqui na frente, ele deve ser mesclado com o token anterior quando a gente converte ele, o token de volta para uma string, que é o que a gente vai ver aqui agora. Deixa eu mostrar aqui, converter esse token de volta para texto. Ó, ele deixa de ficar separado e ele volta, né, a ser uma palavra só. E aqui também a gente pode ver o início e o fim dessa sequência aqui, desse texto. A classe do Distilbert Tokenize, ela possui vários atributos aqui que disponibiliza, que aí a gente pode obter informação, né, sobre o tokenizador. Nesse exemplo aqui, a gente pode inspecionar o tamanho do vocabulário, né, do nosso dataset, aqui 30.522. Também temos um outro método, que é esse aqui do Model Max Length, que ele diz o tamanho máximo do contexto, que aqui nesse exemplo é 512, nesse dataset, no caso. E temos um outro também atributo interessante, que faz parte, onde a gente pode conhecer, né, os nomes dos campos que o modelo espera no seu encaminhamento, logo na entrada. Que são quem? São os input IDs e também a attention mask, que são as máscaras de atenção. Mas na frente a gente vai ver exatamente o que são essas máscaras. Certo. Agora que a gente já viu como é formado, né, essa subword, né, a tokenização por subword. A gente vai fazer aí o processo todo, né, todos os conjuntos de dados. Agora, a gente já tem a compreensão básica do processo de tokenização para string. Aí a gente vai ver isso no conjunto de dados todos, que a gente está fazendo primeiro somente para um texto específico. Aí o que acontece? Para tokenizar todo o dataset, a gente usou o método map, né, do nosso objeto lá do dataset dict. O que ele é? Ele fornece uma maneira assim, digamos, fácil, mais conveniente de aplicar uma função de processamento a cada elemento em um conjunto de dados. Aí aqui a gente criou essa função aqui de processamento, né, para ela justamente tokenizar os nossos exemplos. Aqui a gente está printando, né, apenas 2 linhas do nosso dataset, porque se fosse printar tudo ia ficar realmente muito grande. Aí a gente printou aqui, que a gente pode observar que essa primeira linha, esse primeiro texto, no caso, é maior do que o segundo, é menor, quer dizer. Então, explicando aqui o porquê disso. Aqui a gente tem uns argumentos chamados padding, e nesse caso aqui, quando a gente coloca ele true, ele simplesmente adiciona 0 nos input IDs dos tokens para ficar de acordo com o maior exemplo da amostra enviada por batch. Aqui a gente pode observar, como eu falei, esse primeiro aqui, né, ele é menor
vai até aqui nesse colchete, do que esse segundo exemplo. Então, o que que ele faz? Ele pega o maior tamanho, que é desse segundo, e ele simplesmente adiciona zero no final desse primeiro, que era menor, para que ambos fiquem do mesmo tamanho, a mesma quantidade. E temos esse outro também argumento aqui, que é o truncation, e a gente, no caso aqui, coloca truplo e truncar os exemplos só para o tamanho máximo do contexto, para chegar até o tamanho máximo do contexto, para que ele não passe. No caso aqui, o nosso é 512, né? Então, se tivesse mais do que isso, ele realmente iria cortar e ia deixar somente até 512. Deixa eu só... Nesse caso aqui, o primeiro elemento são os input IDs, né, como eu expliquei, que é menor do que o segundo. Aí os zeros foram adicionados justamente nesse elemento aqui para tornar ele do mesmo tamanho que o segundo, que era o maior. Esses zeros, eles têm o token específico para eles, que é justamente o token PED, chamado de PED, correspondente no vocabulário. E o conjunto de tokens especiais, eles também já possuem, né, os seus próprios tokens, que como eu expliquei no início, que é esse CLS, que era o início de frase, o token dele é o 101, e temos também o CEP, que é o final de texto, final de frase, que é o 112, já são os tokens pré-definidos dessas particularidades aqui. E a máscara também já tem o próprio token dela, que é o 103. Deixa eu só botar aqui para rodar aqui. Certo. Aqui a gente tem um exemplo, né, de converter os IDs para tokens, como ficou mais ou menos trazendo de volta esse exemplo, essa primeira frase aqui, onde ele completou com um zero, os tokens ficam exatamente dessa forma aqui, ó. Todos ficam, aqui é o início do texto e aqui ele representa como o final do texto, certo? E todo o restante ele adicionou zero, que é o PET. Já são os tokens pré-definidos para desses três casos, os 4 casos, no caso. Aí agora a gente vai aplicar em todo o dataset essa função tokenizadora, como eu expliquei anteriormente aqui usando o map, pegar a função que a gente fez de tokenize e vai fazer em todo o dataset, que antes não estava sendo feito assim, era um por um. Foi. Só botar aqui. Só uma observação também aqui, que além desses input IDs, ele retorna, acho que eu não printei aqui, ele retorna um array chamado de attention mask. Justamente esse array, deixa eu só printar aqui para vocês verem. E justamente esse attention mask, ele serve, né? Por que ele existe? Ele tem essa coisa que ele não quer que os pads que foram adicionados, eles sejam usados no modelo. Porque ele, como a gente viu anteriormente, que ele adiciona esses zeros justamente para completar alguns textos para que fique do tamanho dos outros. Então, com esses zeros, para que o modelo não se perca e acaba confundindo, a gente tem justamente essa máscara de atenção, que é para dizer o que o modelo deve considerar de fato ou não. Ou seja, onde tem onde tem frase, onde tem token, onde ele pode levar em consideração o modelo. E onde tem zero, ele não vai levar em consideração, porque ele sabe que foi adicionado logo numa outra parte do trecho. Então, para isso que serve essa máscara de atenção. Ou seja, para cada lotezinho, a sequência de entrada, elas são preenchidas até o comprimento máximo da sequência no lote, e a máscara de atenção ela é usada no modelo para ignorar essas áreas que foram preenchidas dos tensores de entrada. Para isso que ela serve. Acho que sim, mas no caso aqui temos umas outras
na hora de aplicar esse dataset aqui para fazer a função tokenizadora dele todo, né? A gente vê que ele, por padrão, ele opera individualmente em cada exemplo, cada amostra lá do contexto. Aí, quando a gente coloca o batch true, ele faz o que? Ele codifica esses tweets em lotes. Aí, a gente definiu ele none aqui o batch size. Por quê? Porque assim ela vai ser aplicada no conjunto de dados completo com um único lote. Aí, o que isso garante, né? Que os tensores de entradas e as máscaras de atenção, elas tenham a mesma forma globalmente. E também quando a gente faz isso, ele adiciona novas colunas, né, para o dataset, que é as de input ID, e também ele passa a ter a máscara de atenção no conjunto de dados. Só voltar aqui agora. Aí, no caso, a gente deixou a parte do treinamento, né, para a segunda parte da aula. Foi basicamente esse início, que a gente quis falar mais sobre o dataset, sobre como funciona a tokenização, e para a próxima aula, no caso, né, que seria a segunda parte do livro, a gente falaria sobre o treinamento nessa classificação de texto.